Curva sua cabeça. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te reverenciamos. Jesus, muito obrigado pela tua palavra aqui apregoada. Muito obrigado porque ela por si só, Jesus, já é capaz de dividir juntas e medulas, já é capaz de nos tornar mais parecidos contigo. Jesus, a nossa oração é para que o Senhor nos dê espírito de entendimento, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos olhar e enxergar aquilo que o Senhor, aquilo que está por trás do texto, aquilo que está por trás do contexto, aquilo que só os filhos, através do teu Espírito Santo, conseguem enxergar através dos olhos do Pai. Nós te amamos, fala conosco, Jesus. Bom, a primeira coisa que nós podemos notar nessa palavra, nessa parábola, é que as 10 eram virgens. Todas as 10 eram virgens. A única diferença que havia entre uma e outra, entre 5 e as outras 5, é que umas eram prudentes e as outras eram loucas. Mas todas eram virgens. E virgindade na palavra diz de pureza. Fala de pureza de coração, fala de santidade. Então, 5 eram prudentes e 5 loucas. Depois também vai falar que todas elas tinham suas lamparinas, todas elas tinham suas botijas de azeite. E lamparina fala de obras, fala daquilo que nós carregamos. E quando a palavra de Deus agora ela começa a falar sobre azeite, logo nós pensamos sobre unção. Nós enxergamos que 5 delas eram loucas, 5 prudentes, as 10 eram puras, as 10 eram virgens, as 10 estavam se preparando para se encontrar com o noivo, as 10 estavam se adornando, entende? As 10 carregavam algo consigo, só que 5 tinham azeite de reserva e 5 não. E azeite fala de unção. Só que quando nós vemos esse texto em específico, ele não fala de unção. Quando nós lemos esse texto, nós logo falamos, cara, azeite, então nós precisamos, para estar preparados, carregar unção. Eu preciso ser ungido a algo. Talvez a gente pense assim, eu preciso ser ungido a pastor, talvez eu precise ser ungido a diácono, eu preciso ter um cargo eclesiástico, eu preciso carregar algo comigo, eu preciso ter uma voz de autoridade sobre a igreja. E sim, isso é muito importante. E sim, você precisa ser levantado como algo, mas antes de ser levantado como pastor, você é levantado como filho. Todos nós fomos levantados como filho. E o pastorado, o evangelismo, o evangelista, isso não te dá uma posição de poder, isso não nos dá uma posição de poder, mas nos dá uma posição de autoridade. E a autoridade não tem como você tomar. Autoridade é algo que te lhe é imposta, algo que te lhe é dada. Não tem como eu, por autoridade, falar para que o meu pai, ele pare aqui, fique talvez 40 minutos me ouvindo. Ele escolheu nos ouvir. Ele escolheu estar aqui, como vocês escolheram estar aqui e serem pastoreados pelo pastor Rogério. Nós doamos a ele essa autoridade, nós doamos a ele essa confiança de pastorear as nossas vidas. E isso é muito importante. E eu não sou contra a unção, só que a unção ela não é tudo. A unção ela é uma parte, mas não é tudo. E por que nós não podemos se mover por unção? Eu acredito que eu falei em uma outra pregação que a preocupação, o grande problema de sermos guiados e caminharmos por unção é que Saul também foi ungido a rei. Saul, meu Deus do céu, estou ficando gago, hein? Ore por mim, Jesus Cristo. Saul, ele também foi ungido e ele andou por unção. Só que o problema é que ele andava por unção, mas em certo momento da sua vida, ele se distanciou do Espírito. Então unção não é tudo. Unção, ela é uma porção, mas ela não é o bastante. E a pergunta é, será que nós queremos ser ungidos para uma década? Ou nós queremos andar com Cristo por toda a eternidade? Então, a unção, ela nos possibilita a fazer aquilo que Jesus fez, mas ela não nos torna como Jesus é. A unção, ela te possibilita a curar,
A unção, ela te dá o poder de expulsar demônios, mas a unção, ela não nos torna parecidos com Cristo. Por isso que ela é parte, mas não é tudo. No versículo 5, nós vamos ler que, tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Talvez na sua Bíblia esteja falando, dormiram. E aqui, esse versículo grita uma coisa muito importante para as nossas vidas. Que o problema não está em dormir, porque todas dormiram. Logo, as 10 estavam dormindo quando foi anunciado que o noivo viria. O grande problema está entre as 5 loucas e as 5 prudentes, porque para as 5 loucas, o dormir falava de relaxo, falava de um cansaço por esperar alguém que demorava por vir. As 5 loucas, elas dormiram porque elas se cansaram de esperar pelo noivo. Já as 5 prudentes, elas dormiram porque tinham certeza que elas tinham reserva. Então, se para as 5 loucas, o dormir falava de relaxo, para as 5 prudentes, dormir falava de um lugar de descanso. Porque quem sabe quem é, quem sabe para que nasceu, quem sabe aquilo que carrega, quando dorme, ela não se relaxa, ela descansa. E só existe um lugar onde nós podemos alcançar descanso, e esse lugar é em Cristo. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quem já esteve em um certo momento na sua empresa, na sua firma, e você ouviu, o patrão está chegando. Meu Deus do céu, o patrão está vindo. Aí sabe o que as pessoas fazem? As pessoas começam a correr, porque elas estavam aglomeradas conversando quando era para estar trabalhando. As pessoas começam a ir fazer aquilo que elas para elas fazer, mas deixaram de fazer. Porque o patrão estava ausente. Então só tem medo da vinda quem está fazendo algo de errado. Só tem medo da vinda de Cristo. Só tem medo da vinda do patrão quem não está fazendo algo certo. Quem não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. No versículo 8, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E algo muito importante que nós vemos aqui é que, diante da resposta que nós vemos para as loucas, quando elas falavam, não, se eu te emprestar, talvez falte para mim também. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir aonde vende azeite. Então azeite não é algo que se empresta. Não tem como eu emprestar azeite. Não tem como eu emprestar para você intimidade com Deus. Não tem como eu emprestar para você tempo com Deus. Tempo com Deus é adquirido somente com Deus. Não tem como eu olhar para o meu pai e falar: pai, me dê um pouquinho da sua porção. Pai, eu não estou fazendo nada, eu não tenho conseguido orar. Sabe o que você faz, pai? Me dá um pouquinho da sua oração, da sua intimidade com Deus. Então, intimidade não se empresta. Intimidade, ela é adquirida no secreto. Cara, quantas vezes nós vimos grandes confraternizações, grandes conferências. Eu vi de um meio onde, quando um determinado pastor de grande renome, ele ia pregar, aquela igreja ela lotava. E as pessoas no final do culto, elas iam até aquele pastor e: pastor, ora por mim. E nós costumamos chamar algumas dessas pessoas, aquela pessoa que sempre ora para você e fala assim: ei, ora por mim. Ei, ora por mim. Ô Laércio, na sua oração, ora por mim. Cara, e não tem problema nenhum em você buscar a oração de quem é santo também. Só que o problema é quando essas pessoas se tornam aquele tal crente das 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim.
quando na verdade o mesmo acesso que o Laércio tem, eu tenho. Quando na verdade o mesmo acesso que a Bianca, que a Vitória tem, eu também tenho. Então nós, como líderes, nós como ministros do Evangelho, quando uma pergunta dessa, ou quando uma imposição dessa é feita a nós, a primeira coisa que nós devemos fazer, e você? Tem orado por você também? Sabe por quê? Porque as pessoas têm começado a terceirizar a intimidade. As pessoas faltaram intimidade com Deus, mas eu sei que tem alguém que tem. Então logo, se eu não tenho a capacidade, se eu não tiro de mim um tempo para estar com Deus, eu sei que alguém tem. Então, cara, ora por mim. Só que o grande problema é que Deus, Ele não quer só curar a sua casa. Deus, Ele não quer só curar a sua ferida. Ele quer governar a sua terra. Ele quer governar sobre a sua vida. Ele não quer só te curar, Ele quer governar sobre você em todas as coisas. Então, quando eu peço para alguém oração sem que eu ore, isso é raso. Talvez Deus cure a minha enfermidade, mas amanhã a lepra ela volta, porque a raiz não foi sanada. Quando nos versículos posteriores nós vemos a indagação das 5 loucas diante do noivo, elas disseram: e depois chegaram também as outras virgens. Essas outras virgens são as 5 loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E no tempo hebraico, na linguagem hebraica, quando eu chamo alguém de Senhor, eu estou dando a ele respeito. Quando eu chamo meu pai de Senhor, é porque eu o respeito. Agora, quando é dito Senhor, Senhor, é porque isso se refere à intimidade. É por isso que essa passagem, Cristo no capítulo 24, ele está falando sobre a sua segunda vinda. E agora no capítulo 25, ele traz uma parábola para simplificar sobre a sua vinda. E agora nessa parábola ele está totalmente falando sobre intimidade. Aquelas 5 loucas, elas chegam para aquele noivo e falam: Senhor, Senhor. Elas eram virgens puras. Elas tinham algo que elas carregavam com elas tinham azeite, mas ainda assim, elas achavam ter intimidade. Mas o noivo olha para elas e diz a elas: vocês, eu não vos conheço. Isso nos leva a Mateus 7, que também é uma parábola paralela a essa, que fala muito sobre isso. Naquele último dia, muitos homens, muitas mulheres chegarão ao Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei enfermos, em seu nome eu plantei igrejas, em seu nome eu doei, eu fui grato, em seu nome eu fui generoso. E ainda assim, a mesma indagação é feita, a mesma coisa aquele mestre fala: aparta de mim que eu não te conheço. Então o fato de eu carregar algo, o fato de eu fazer algo para Deus, não quer dizer que eu carrego Deus. O fato de eu ver o que Deus está fazendo, não quer dizer que eu faça parte desses planos. O fato de eu ter unção, o fato de eu ter uma lamparina e ter um pouquinho de azeite sobre ela, não quer dizer que eu tenho intimidade. Então nós nascemos para termos intimidade. Então não é mais sobre sobre ir a um lugar, é sobre se tornar esse lugar. Não é mais sobre fazer algo para Deus, é sobre fazer algo com Deus porque eu amei muito.
A Trindade, quando gerava filhos, você vai ver em toda a Bíblia o Pai apontando para o Filho e o Filho apontando para o Espírito. E o Pai aponta para o Filho e o Filho para o Espírito. E quando a Trindade ela se relaciona, filhos são gerados. Então qual que é o primeiro chamado? Desfrutar da plena intimidade. O primeiro chamado de Cristo para nós é desfrutarmos de plena intimidade. Sabe o que a igreja tem feito? Nós temos pulado os processos. E nós estamos muito sedentos em ir, nós estamos muito sedentos em fazer, mas a verdade é que Deus não vai ouvir a nossa oração enquanto nós não estivermos dispostos a sermos a resposta dela. Enquanto eu não me posicionar a Deus, com que Ele veja em meu coração o desejo ardente de ser a resposta da minha oração, a minha oração ela se torna vã. Por quê? Porque não se tornou verdade na minha vida. Então, o primeiro chamado para a igreja é desfrutar de plena intimidade. Então, para que eu gere filhos como a Trindade, primeiro eu preciso vir, para que depois eu vá. Antes do ide, existe o vinde. Antes de eu ir ao mundo, eu preciso ir a Cristo. Nós falávamos na live ontem que o problema da internet é que a internet tem levantado muitas pessoas a qual Deus não levantou. O problema da internet é que ela levantou muitos homens, muitas mulheres com palavras bonitas, palavras muito bem eloquentes, só que essas pessoas não foram a Cristo primeiro. Então não tem como eu ir ao mundo sem ir a Cristo. Olha o que a palavra de Deus vai falar em Mateus 4, versículo 19. Jesus ele está separando os seus discípulos, aqueles que caminhariam com ele. E ele diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você nota nesse simples versículo algo muito importante. Jesus ele passa 3 anos com os discípulos, amém? Foram 3 anos de processo, 3 anos de caminhada, e no seu primeiro chamado, Cristo ele fala: vinde a mim. Então, Jesus está falando para Pedro, Jesus está falando para os discípulos, que primeiro, para ir ao mundo, vocês precisam vir a mim, e eu vos farei, verbo futuro, pescadores de homens. E Deus ele não enviou os discípulos sem antes os 3 anos que eles passaram com Cristo. Cristo ele chama homens, eles chamam discípulos para caminhar com ele, e ele envia apóstolos. Primeiro ele envia discípulos, e discípulos fala de talmidim. Talmidim fala de pessoas dispostas a aprender, pessoas que se prostram a aprender. Talmidim eram as crianças que eram deixadas nos santuários para aprender com os grandes homens. Esses eram os talmidins, que cresciam conhecendo da Torá, para que depois fossem enviadas ao mundo, para que depois fossem capazes de falar, para que depois fossem capazes de ensinar sobre a Torá. Então o que Cristo está falando para o mundo, o que Cristo está falando para mim e para você, a mesma coisa que Ele falou para os discípulos. Cara, para vocês irem, para vocês se tornarem pescadores, eu vos farei pescadores, mas antes, vinde. Então o primeiro chamado é desfrutar da plena intimidade. Eu lembro que nós estávamos aqui em um culto de quarta-feira e eu indagava com Jesus, mas Jesus, o que está acontecendo? Nós estávamos em um lugar pequeno e parece que as coisas estavam começando a crescer.
E nós viemos para um lugar maior e as coisas pararam. Jesus, as pessoas vêm e vão. Parece que a igreja se tornou uma rodoviária onde as pessoas vêm, elas se encontram com um ponto certo, elas chegam ao ponto que elas queriam da sua vinda e elas vão embora. E o Espírito Santo falava no meu coração: Andinho, porque vocês não têm gerado filhos em intimidade. A igreja parou de gerar filhos em intimidade. Porque nós temos muita sede de ir ao mundo, mas nós esquecemos de ir a Cristo. Nós temos muita paixão por Jesus, mas paixão não me habilita a fazer algo. A paixão não me habilita a fazer nada. A paixão só me diz um apaixonado. Não tem como eu falar para alguém que é apaixonado por medicina: cara, abre o tórax daquela pessoa e faça uma cirurgia de coração. Ela ama, ela é apaixonada por isso, mas ela não aprendeu sobre, ela não foi gerada sobre, ela não sentou para aprender. E aqui nós falamos sobre se ajoelhar para aprender, sobre se encontrar com Jesus no secreto. Cara, o que é secreto? Por que nós falamos sobre secreto? Porque em secreto é o lugar ao qual Jesus nos molda. Secreto é o lugar onde Jesus nos chama para que nós possamos ser capacitados para ir ao mundo. Então só a santidade, só o secreto nos habilita a gerar filhos. Só a intimidade nos habilita a gerar filhos. Não tem como eu gerar filhos sem ser intimidade. Nós podemos fazer um paralelo a isso com a vida natural humana. Para ter filhos é preciso ter uma relação íntima. Não tem como gerar filhos sem ter relação íntima. Um filho que é gerado sem intimidade é um filho gerado de estupro. E um filho gerado de estupro é um filho bastardo. É um filho sem pai. É um filho talvez sem mãe. É um filho sem identidade. E é por isso que as igrejas, elas não ficam cheias. Elas estão por vezes vazias. E cara, não tem problema nenhum em estarmos aqui em poucas pessoas. Porque a maior igreja do mundo só tinha 12 pessoas. A maior igreja de toda a história, ela tinha 12 discípulos e apenas. E através de 12 homens, a palavra chegou até nós. Nós estamos em 5, 10... Estamos em 13, quase 12. Cara, então não entristeça o seu coração quando você vir à casa do Senhor e encontrar poucas pessoas. É no pouco que Deus faz muito. Nada começa grande, tudo que começa grande é monstro. Então, acalma o seu coração. Jesus está nos chamando à intimidade. Jesus está nos chamando a começar tudo de novo. Sabe, nós queremos muito ir, isso é muito bom. Nós queremos muito gerar, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos gerar sem antes ter intimidade. Porque quando nós começamos a gerar sem ter intimidade, nós não somos capazes de cuidar. Nós não somos capazes de criar aqueles filhos criados. Eu lembro nas Escrituras, uma passagem onde existiam 2 homens e eles tinham muita sede de fazer algo por Deus. E eles enxergam uma pessoa endemoniada, eles enxergam algumas pessoas ali endemoniadas e eles vão até eles e começam a querer expulsar aqueles demônios. E eles falam: em nome de Jesus que o demônio saia, em nome do Deus de Paulo que esses demônios saiam. E sabe o que acontece? Aqueles demônios, eles começam a falar, eles dizem assim: eu conheço o Deus de Paulo, e eu conheço bem esse Deus, mas e vocês quem são? Mas quem é o Deus de vocês? E sabe o que aconteceu? Aqueles homens endemoniados, eles deram um coro.
Eles deram um cacete naqueles homens. Sabe por quê? Porque eles não eram conhecidos. Sabe o que isso nos diz? Que nós precisamos, nós necessitamos ser reconhecidos até pelo inferno. Quando Satanás, ele está passando, Deus olha para ele e fala assim: está vendo o meu servo Jó? Sabe o que ele fala? Sei, eu conheço. E sabe por que ele não tinha tocado na vida de Jó, até que Deus desse o aval? Porque ele carregava esse Deus. Eu estava falando com o Tiago esses dias que, cara, o maior testemunho das nossas vidas. Quando, eu lembro que alguns anos atrás eu olhava e falava, porque a gente sempre via as pessoas sendo levantadas, e essas pessoas chegavam no púlpito com grandes testemunhos, e eu saí das drogas, e eu saí da prostituição, e eu era bandido, e eu era isso e aquilo, e Deus me restaurou, e agora eu sou um doador, agora eu sou filho de Deus, e uau! A igreja é loucura, porque existiu restauração, existiu conversão, e isso é maravilhoso. Mas eu falei para o Tiago, sabe qual o maior testemunho das nossas vidas, Tiago? Nós nunca fomos nada. Nós nunca fomos ex-prostitutos, nós nunca fomos ex-drogados, nós nunca saímos da casa do nosso pai. Sabe qual é o nosso maior testemunho? É que Satanás nunca pôde nos tocar. E Satanás, ele nunca pode tocar quem está em Cristo, a não ser que Cristo dê o aval. A não ser que Cristo diga e permita, Satanás nunca pode tocar no ungido de Deus. Por isso a importância de sabermos quem somos, a importância de carregarmos algo, a importância de que o inferno nos conheça. Sabe, todas as vezes que você se ajoelha, todas as vezes que você se prostra e fecha as suas portas para falar com Deus, cara, existe uma atmosfera tão espiritual, existe uma guerra espiritual sendo travada nas regiões celestiais, onde Satanás, ele não pode lutar contra você, ele não pode guerrear contra você, ele não pode te tocar, ele não pode saber o que você está plantando, porque ali existe um lugar de intimidade, onde só existe você e Deus construindo algo, e você começa a trocar palavras com Deus, e Deus começa a injetar dele em você, e você começa a ser melhor, e você começa a ser maior, e as coisas de Deus começam a se tornar notórias na sua vida. Por quê? Porque foi gerada intimidade, porque foi gerada no secreto. Aí sabe o que acontece quando você começa a discipular? Quando você fala de Jesus, as suas palavras começam a trazer verdades. Quando você sequer toca numa pessoa, essas pessoas começam a notar algo diferente. Quando as pessoas passam por você, elas sentem algo diferente, elas enxergam algo diferente. E o que é esse algo diferente? É Cristo, é uma presença de Cristo em você, e todo homem deseja encontrar Cristo. E onde que nós encontramos Cristo? Nos filhos dele, nos filhos desse Pai, nos filhos desse Abba. Por isso é importante que voltemos ao verdadeiro chamado, desfrutar de plena intimidade. E a verdade é que Deus nunca irá fazer através de nós algo que Ele já não tenha feito em nós. Deus nunca vai fazer através de mim algo que Ele não tenha feito em mim. Deus não vai me usar para curar feridas se as minhas feridas estiverem abertas. Deus não vai me usar para falar sobre paternidade, para falar sobre amor, se eu não gero amor, se não foi gerado em mim amor, se eu não sei quem eu sou, como eu posso falar quem alguém é? Como eu posso gerar intimidade em alguém se eu nem sei quem eu sou? Como eu posso falar sobre intimidade se eu não tenho intimidade? É por isso que nós estamos nesse grande projeto. Nós passaremos aqui 7 dias gerando intimidade com Deus, em união, em família. Nós iremos se encontrar aqui e vai existir tanto amor em nós. Deus vai derramar tanto amor sobre nossas vidas, que nós começaremos a gerar. E sabe o que vai acontecer? A nossa casa parará de ser como estações e se tornarão capelas, tendas, onde as pessoas se encontram com o Espírito Santo e não conseguem mais sair dali.
Existe uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue mais viver longe desse lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue mais viver. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você nunca mais é o mesmo. Por isso que eu não acredito em pessoas desviadas. Eu acredito sim em pessoas que desfaleceram, pessoas que fraquejaram na fé, mas eu não acredito no termo desviado. Porque todo mundo que tem um encontro com Cristo é impossível que essa pessoa continue sendo a mesma pessoa, volte a fazer aquilo que Deus não gerou nela fazer. E o grande problema da igreja é que nós começamos a terceirizar isso, como eu já disse há algum tempo atrás. Nós esquecemos do vinde. Nós esquecemos de ir a Cristo. Nós começamos a comer de homens. Nós começamos a se esbanjar de pregações do YouTube. Nós começamos a criar para nós pastores. Sabe, nós estamos em uma era onde você quer ouvir sobre relacionamento, você vai na internet e você ouve sobre relacionamento. Você quer ouvir hoje sobre chamado, você vai na internet e você ouve sobre chamado. Sabe, nós não precisamos mais abrir a Bíblia. Tudo está muito palpável. Tudo está muito fácil. Eu lembro que há anos atrás, antes da tecnologia, para um homem alcançar um nível de maturidade, um nível de intimidade, para que ele fosse reconhecido no mundo, esse cara ele precisava penar muito pelo Evangelho. Ele precisava gerar muitos filhos. Ele precisava plantar muitas igrejas. Ele precisava ir em muitos lugares para que ele começasse a se tornar conhecido. Nós ouvimos tantas canções, nós ouvimos tantas palavras de pessoas a qual nós nem conhecíamos a face deles. Nós simplesmente ouvimos uma palavra muito bonita e, cara, é essa pessoa que está falando, mas nós não o conhecia. E hoje qualquer pessoa vai à internet e traz uma palavra bonita, e sabe o que a gente faz? A gente se alimenta, e a gente se esbalda, a gente fica inchado, gordo. E a gente agora começa a criar destino em coisas que não nos dão destino. Por isso que nós vemos tantas pessoas desigrejadas hoje em dia. Porque é muito mais cômodo eu sentar sobre a minha casa, sentar sobre o meu sofá. É muito mais cômodo eu estar na minha casa ouvindo o YouTube do que eu ir à igreja. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém. Porque essa é a verdade que o mundo diz, que você é completo em si mesmo. Que você não precisa de ninguém para ser feliz. Que você não precisa de um corpo de pessoas que dê opinião sobre a sua vida. Você consegue ser igreja sozinho na sua casa. E a verdade é que isso é totalmente mentira. Nós precisamos estar inseridos num corpo. É necessário estar inserido no corpo, porque Jesus ele vai voltar para uma igreja. E igreja é um corpo. Igreja é um corpo que se move, pessoas diferentes com chamados diferentes, que se movem para o mesmo lugar, que se movem para o mesmo local, que se movem esperando, que estão com suas lamparinas cheias, esperando por Jesus, esperando pelo amado, esperando pelo desejado. Nós precisamos voltar às raízes do Evangelho. Todas as vezes que Jesus ele ia fazer algo muito grande, você vai ver a palavra falando, e novamente, Jesus se retirou. E Jesus estava em meio aos enfermos, Jesus estava operando milagres e maravilhas, Jesus estava indo. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, ele necessitava falar com Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele necessitava de ter um tempo com Deus. E se Jesus, que era o próprio Deus suficiente em si, ele precisava falar com o Abba, ele precisava se relacionar com o Pai e com o Filho, que dirá nós?
Que dirá nós que somos e carregamos a identidade caída de Adão? Cara, que seria de nós se tirarmos o Espírito Santo? Aonde estaria eu? Por vezes eu me pergunto, Jesus, onde eu estaria? Jesus, onde eu estaria se não fosse o teu Espírito Santo? Jesus, onde eu estaria se eu tivesse crescido em meio a uma comunidade carente, onde a realidade daquelas vidas é que elas precisam roubar para comer? Jesus, talvez, será que eu seria grato? Talvez, será que eu seria generoso? Ou Jesus, talvez, será que eu estaria roubando também para comer? Jesus, se não fosse o teu Espírito Santo, onde eu estaria? Nós precisamos do secreto. Nós precisamos gerar filhos, mas tem que ser no secreto. Nós precisamos gerar filhos, mas tem que ser em comunhão. Nós precisamos sim gerar filhos como a Trindade, mas antes de ir ao mundo, nós precisamos ir a Cristo. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos acabar, porque nós iremos fazer um momento de oração aqui.